Sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio da primeira temporada do podcast Eureka. Mas já? Pois é, Arthur. Nós já percorremos 60 anos de história do departamento. Dá pra acreditar? Passa rápido, não passa? Passa sim, mas agora ainda faltam os últimos 23 anos, dos anos 2000 até os dias atuais. Para homenagear nossa trajetória até aqui, separamos uma fala do livro Origens Históricas da Física Moderna, de Armando Guibert. Guibert defende a tese de que o único método legítimo, seguro, fecundo para preparar o espírito a receber uma hipótese física é o método histórico. Julgamos que o conhecimento das origens, da evolução e das mutações dos conceitos fundamentais de uma ciência fazem tanto parte da história dessa, como o estudo das principais descobertas que marcaram aquela evolução, bem como ainda o seu enquadramento nos condicionamentos sociais, econômicos, políticos e filosóficos de cada época. E é esse o trabalho que realizamos aqui, né, Arthur? Ou pelo menos o que a gente tenta fazer. Vamos dar uma recapitulada no que vimos até agora? Claro, Tainá. Dessa vez com a ajuda do professor Roberto Nogueira, de quem falamos muito no episódio anterior sobre a década de 80. Apelidado carinhosamente de Bob, o professor nos atentou para essa trajetória. Primeiramente, o nome do LCC é Laboratório de Computação Científica, e não Laboratório de Ciência da Computação, como alguns confundem. Houve uma alteração do nome para Laboratório Multiusuário de Computação Científica, mas essa mudança não foi oficializada. Porém, é uma mudança que deixa claro que o laboratório é para todos, por isso, multiusuário. Segundo, quando o LCC trocou o 4131 pelo 9221, foram doadas pela IBM 2 estações para o LCC e mais uma estação RISC para cada uma das unidades acadêmicas da UFMG. Para entendermos, RISC é um acrônimo de Reduced Instruction Set Computer, em português, computador com um conjunto reduzido de instruções. É uma linha de arquitetura de processadores que fornece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas. Bom, terceiro ponto. A informatização do departamento começou em março de 1972, com a instalação de um microcomputador HP 2100A. Com ele, começamos a processar os dados dos laboratórios de efeito Moss-Bauer e de correlação angular, pois os analisadores multicanal desses laboratórios produziam saídas em fitas perfuradas que podiam ser lidas pelo minicomputador. Nós estamos falando de uma época em que Bill Gates não havia fundado a Microsoft. Isso ocorreu em 75. E nem o Steve Jobs havia promovido o Apple Macintosh, que foi o primeiro computador pessoal a popularizar a interface gráfica, ou seja, uma tela incorporada e mouse que conhecemos hoje em dia. Isso ocorreu em 84. Dá pra imaginar? Isso foi há menos de 50 anos atrás. E o nosso departamento já crescia com teses e bons profissionais. Pois é. Quinto ponto. A partir de 1982, com a criação do LCC, o departamento passou a usar 6 terminais 3270 para programação e para troca de mensagens pela BitNet. Sexto ponto. No início dos anos 80, realmente tivemos uma crise cambial no Brasil. Mas apesar disso, conseguimos autorização para importar os equipamentos destinados ao laboratório do MBE, epitaxia por feixe molecular. Fato que foi uma grande conquista para o nosso departamento. Nessa mesma época, conseguimos trocar o nosso HP 2100 por um HP 1000F, que era uma máquina de tempo real que representava o estado da arte naquela época. Ainda nesse início de década, o professor Fábio J. projetou uma interface para ligar o raio-x Rigaku a sistemas digitais através de linhas RS-232. Essa interface tornou possível encaminhar os dados do espectrômetro para o processamento digital. Sétimo ponto. Em maio de 91 chegou a internet. Recebemos os IPS das redes 12, 13, 14 e 15. Nessa mesma época, recebemos do CNPq e da FAPEMIG cerca de 25 estações de trabalho RISC fornecidas pela HP e pela Sun. Foi o início da nossa rede que, como se vê, já nasceu grande. Em meados dos anos 90, participamos intensamente do processo de informatização das bibliotecas da UFMG, bem como da implementação do que hoje chamamos de rede UFMG. Se evoluímos isso tudo nos últimos 50 anos, imagino que nos aguarda. Exterminador do futuro. De acordo com o Bob, vamos torcer para que daqui uns 20 anos o Departamento de Física possa comemorar a primeira década da internet quântica. Será?
Lembra que nos últimos anos o departamento foi inserido num contexto global, especialmente depois da inserção da internet aqui? Pois bem, depois disso, nos anos 2000, foram os primeiros anos marcados pela divulgação científica no departamento. Acho que sabe que quando falamos de divulgação científica, a maioria das pessoas traz à mente o nome do Carl Sagan, ou como eu gosto carinhosamente de chamar, Carlinhos Sagaz. E uma frase dele que cai muito bem nesse momento é a seguinte: escrever é talvez a maior das invenções humanas, unindo pessoas, cidadãos de épocas distantes que nunca se conheceram. Os livros quebram os grilhões do tempo, prova de que os humanos podem trabalhar com magia. E o que a gente está tentando fazer aqui é um pequeno truque de mágica. O nosso departamento também se tornou referência em nanotecnologia. Para falar disso, gostaríamos de trazer para vocês a lista dos laboratórios que temos aqui trabalhando conosco atualmente. Primeiramente, começamos com o laboratório de astrofísica. Pois é, para os interessados em astronomia e astrofísica, temos um cantinho aqui para vocês. Em seguida, temos o laboratório de estrutura eletrônica. E em seguida, física de semicondutores. Física de superfícies. Física estatística. Física matemática. Grupo de física e sistemas de muitos corpos. Grupo de ótica quântica e informação quântica, que ganhou o Nobel ano passado. Quer dizer, bom, o Nobel foi para a óptica quântica, mas infelizmente não foi para o nosso grupo. E laboratório de espectroscopia. Lembrando que a gente tirou essa lista do site do departamento e ela está constantemente em atualização, com os laboratórios e professores que trabalham aqui. Vale a pena vocês darem uma conferida. Mas, fala sério, né? São 23 laboratórios e 61 professores ativos ao total. Com certeza você consegue encontrar um cantinho para poder explorar a física por aqui. Principalmente se for no quarto andar, porque vamos combinar que parece um labirinto esse lugar. Eu me sinto em Hogwarts. Eu não, eu me sinto no laboratório de Dexter ou no labirinto do Minotauro mesmo. O propósito das próximas temporadas do podcast é visitarmos cada um desses laboratórios e entrevistarmos o professor ou professora responsável. Dessa forma, podemos mostrar para os alunos mais sobre o departamento. Podemos informar as pessoas sobre o nosso trabalho. E podemos atrair mais curiosos interessados pela física. Atualmente, o departamento é reconhecido pelo trabalho com física dos materiais. E como estávamos dizendo, da década de 90 para os anos 2000, o departamento se tornou referência em nanotecnologia. E é por isso que o nosso convidado desse episódio é o professor Marcos Pimenta, que foi coordenador dos 10 primeiros anos do CETENANO, de 2010 a 2020. E que vai contar pra gente um pouquinho da história de criação desse gigante da física. Mas Arthur, explica pra gente a importância do CETENANO? Claro, Tainá. Em consulta ao sistema do órgão público brasileiro responsável pela gestão da propriedade intelectual, há um registro de 115 depósitos associados a nanotubos de carbono e grafeno nos últimos 10 anos, dos quais o CETENANO é responsável por 27 deles, ou seja, uns bons 25% dos depósitos de patentes de nanotubo de carbono e grafeno são do CETENANO, pois saibam que o grafeno é a promessa de um material leve, resistente e flexível para melhorar as nossas produções. E o que eu quero falar agora é de um outro projeto que eu me envolvi, que me deu muito orgulho, que foi da construção do CETENANO. CETENANO é o Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, que é um centro que está hoje instalado no BHTEC, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte, que fica perto do campus da UFMG, e que é um centro que visa trabalhar com demandas de empresas em cima de soluções em nanotecnologia desses nanomateriais e do grafeno. Então o CETENANO hoje ele visa fazer uma ponte entre o que é feito na universidade e o que a indústria demanda, porque muitas vezes o que a gente faz na universidade está muito distante do que a indústria precisa. A indústria precisa de uma coisa que seja viável comercialmente, que seja possível produzir em grandes escalas. Então o CETENANO ele foi criado visando fazer exatamente essa interface da universidade, da academia com as empresas. É um projeto que se iniciou em 2010 e durante 10 anos eu coordenei uma equipe de 9 professores e a gente então nesses anos a gente conseguiu captar recursos para montar o CETENANO, para construir um prédio, e hoje a gente tem um prédio ali na entrada do BHTEC, um prédio de 4 andares com 3.000 metros quadrados que está funcionando, e me dá muito orgulho de ver exatamente o fato da gente estar dando oportunidade para jovens. Tem vários jovens estudantes trabalhando e, por outro lado, também visa a gente, então, tentar, de uma outra maneira, dar um retorno para a sociedade, né? Porque nós, da academia, a gente sabe muito bem transformar dinheiro em conhecimento.
E o desafio nosso para fechar esse ciclo é exatamente agora transformar conhecimento em dinheiro. Então, o CETENANO, ele vem exatamente dessa necessidade de aproximar a academia, o FMG, do setor industrial. Então, esse é um projeto que eu estive coordenando por 10 anos. Hoje, quando eu passo e vejo aquele prédio cheio de alunos, é uma coisa que me dá bastante orgulho também. Muito bom. E tem tudo a ver com o que o senhor tinha mencionado anteriormente, né? De devolver para a sociedade, para a comunidade, o que foi investido, né? Na UFMG, na sua carreira. Esse sentimento que te motiva, né? Exatamente. É uma coisa muito importante que nós somos pagos com recursos públicos, né? E a gente é pago com o dinheiro do contribuinte para gerar conhecimento. E uma outra maneira de retribuir esse investimento é você gerar um conhecimento que vai ter algum retorno para a sociedade, em termos de produtos, processo. Então, é realmente o fechar esse ciclo onde a gente realmente devolve para a sociedade aquele investimento que ela fez na gente. Muito bem. Criando uma via de mão dupla maravilhosa. Isso mesmo. Só gerando mais frutos para o futuro aí. Isso mesmo. Esse resultado é fruto da combinação da excelência em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também do pioneirismo na transferência de tecnologia e conhecimento para a sociedade. Um dos pilares da UFMG. O número de patentes e a expertise consolidada em 10 anos de atuação compõem o grande diferencial do CETENANO. Além da infraestrutura para o desenvolvimento dessa tecnologia, não só infraestrutura física, mas humana, pois temos um corpo de quase 100 cientistas. O Marcos Pimenta fala mais pra gente sobre essa preocupação com o recurso humano do departamento. Eu tenho, sim, basicamente duas coisas que eu tenho orgulho e que eu acho que eu tenho uma contribuição para o Departamento de Física. Uma foi introduzindo aqui no Departamento de Física essa técnica, essa chama de espectroscopia Raman, que é uma técnica óptica que estuda materiais, todos os tipos de materiais, estuda vibrações em materiais, vibrações de átomo, acoplamento com os elétrons. E foi uma técnica que comecei a trabalhar aqui logo que eu me tornei professor, em 1989. Em 1990, então, eu já comecei a trabalhar com essa técnica de espectroscopia Raman. Em 91, nós conseguimos publicar o primeiro artigo de espectroscopia Raman da UFMG. E, na época, eu consegui um financiamento da FAPEMIG, que eu consegui comprar um espectrômetro Raman. E, então, a gente, em 1992, exatos 30 anos atrás, inauguramos aqui o laboratório de espectroscopia Raman. E, ao longo desses 30 anos, assim, tive vários alunos e vários colaboradores, publicamos vários artigos. Sim. E hoje 4 ex-alunos meus são professores do Departamento de Física e que trabalham com essa técnica de espectroscopia Raman. Então eu acho que, de certa maneira, eu dei essa contribuição de começar essa técnica e hoje eu tenho meus colegas e meus ex-alunos que estão fazendo trabalhos fantásticos. Sim. Usando essa técnica de espectroscopia Raman, né? Então essa foi, eu acho que uma contribuição que eu dei. O Raman, ele né, inúmeros artigos, ele é uma técnica muito utilizada aqui no departamento, né? E só perguntando, se o senhor puder falar, quais são os 4 alunos que hoje em dia dão aula aqui, que eram seus alunos? Os meus foram meus alunos, o Ado Jório, o Cristiano Fantini, o Luiz Gustavo Cansado e o Leandro Malar. Foram 4 ex-alunos. Grandes professores. E são grandes professores e todos eles estão grandes pesquisadores, estão fazendo trabalhos aí de impacto internacional. E hoje a UFMG é uma referência em espectroscopia Raman no Brasil. Então acho que isso é uma coisa que me dá um certo orgulho. Com certeza. Colhendo frutos, bons frutos, né? Que você plantou, né? Lá no inicinho. Foram boas sementes que geraram bons frutos. Isso, exatamente. E assim, uma outra contribuição que eu me orgulho de ter dado foi ter iniciado aqui na UFMG a área de nanomateriais de carbono, que são os nanotubos de carbono e o grafeno. Isso aconteceu em 1997, eu fui fazer um ano sabático lá nos Estados Unidos, no MIT, e eu comecei a trabalhar com a professora Mildred Dresselhaus, do MIT, que era uma pesquisadora fantástica, uma pessoa que ela é conhecida como a mãe do carbono, sabe? Então tem exatamente 25 anos que isso aconteceu, e na época eu já tinha um laboratório de espectroscopia Raman e me interessei por esses nanomateriais de carbono. E na época, então, o material que estava
em voga eram os nanotubos de carbono. Eu comecei a trabalhar com os nanotubos de carbono e também com o grafite. E depois, foi então 1998, quando eu voltei desse estágio lá nos Estados Unidos, no MIT, eu então introduzi essa linha de pesquisa aqui na UFMG. Começamos a trabalhar com nanotubos de carbono nos primeiros anos. Aí eu comecei a convencer colegas a trabalhar. Tem, por exemplo, o professor Luiz Orlando Ladeira, que é um professor aqui também, aposentado do Departamento de Física, é um cara fantástico. Ele então começou a produzir os nanotubos de carbono. Pouco tempo depois conseguimos produzir o grafeno. Então, no Brasil também, a UFMG hoje é um polo muito importante nessa área de nanotubos de carbono e de grafeno. E isso se iniciou quando o Luiz Orlando e eu começamos a formar esse grupo. E também teve uma coisa importante, que nessa época, em 1999, nós fizemos um acordo de cooperação internacional da UFMG com o MIT, com o grupo da professora Dressel Hall. Então foi uma colaboração muito frutífera, porque isso permitiu com que brasileiros pudessem ir para os Estados Unidos e também americanos vieram para cá, para o Brasil, para fazer medidas no nosso laboratório de espectroscopia Raman. E, de certa maneira, eu acho que isso contribuiu assim, para dar visibilidade internacional para o Departamento de Física. Então eu acho que uma coisa que muda nos últimos 20 anos é que nos últimos 20 anos o Departamento de Física começou a ter visibilidade internacional. Começamos a ser convidados para congressos internacionais, ter artigos aceitos em periódicos de alto nível. Então acho que essa internacionalização foi uma coisa que foi muito beneficiada por esse acordo que a gente fez com o MIT, e depois eu me dediquei a coordenar grandes projetos. Primeiro era um projeto que chamava Instituto do Milênio de Nanociências, com o professor Alaor Chaves também, que é um professor emérito do Departamento de Física. O Alaor e eu coordenamos esse Instituto do Milênio de Nanociências, que era um projeto nacional, e depois eu coordenei a chamada Rede Nacional de Pesquisa em Nanotubos de Carbono, e depois, em 2009, o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Nanomateriais de Carbono, que vem funcionando até hoje. E esses grandes projetos, eles permitiram a gente a formar um grupo grande de pessoas na área. Porque além de recursos para comprar equipamentos, especialmente nessa época a pesquisa estava sendo bem financiada no Brasil, né? E também a gente tinha cota de bolsas, a gente pôde então formar recursos humanos, formar pessoas trabalhando nessa área. Então esses grandes projetos estruturantes, eles foram importantes porque permitiram a gente, primeiro, montar uma infraestrutura para produzir esses materiais para estudar e também formar pessoas. Sim. Então foram vários estudantes que foram formados com bolsas específicas para fomentar essa área de pesquisa. Sim. Então são as contribuições que eu acho minhas mais relevantes, né? Perfeito. A infraestrutura não só material, mas humana também, né? Exatamente. Que é extremamente importante. Exatamente. Eu acho que talvez seja a grande contribuição minha, e eu acho que dos meus colegas, é formar recursos humanos, né? Formar recursos humanos de alto nível, pessoas que hoje estão brilhando no mundo inteiro. Então, acho que a maior contribuição nossa é realmente essa de formar pessoas. Perfeito. E legal dessa sua ida aos Estados Unidos e retorno ao Brasil é que, assim, o filho prodígio a casa torna, né? E então é muito legal a gente viajar, pesquisar, conhecer como que o mundo funciona, né, lá fora, mas sempre trazer isso aqui pro Brasil, né? Porque não adianta nada falar, o Brasil podia melhorar, a ciência daqui podia melhorar e tudo mais, mas estabelecer essa comunicação, né? Procurar essa melhoria, que é o desafio, né, que a gente tem que trabalhar aí. Exatamente. Isso, inclusive, é uma coisa que era mais ou menos única do Brasil, que eram os brasileiros, eles iam pro exterior e voltavam pro Brasil. Isso até pessoas no exterior ficavam impressionadas. Mas por que você quer voltar pro Brasil? Né? Porque a gente tinha um sonho de construir um grande centro de pesquisa, um sonho de transformar o Brasil num país desenvolvido, e a verdade é que nos últimos anos isso tem corrido um certo risco. O que nós estamos vendo agora nos últimos anos é o contrário. Agora nós estamos vendo uma fuga de cérebros, né? Brasileiros indo para o exterior. Então nós esperamos que essa situação que a gente está vivendo hoje seja revertida rapidamente para a gente interromper esse fluxo de brasileiros abandonando o Brasil, para que realmente as grandes cabeças, os grandes brasileiros trabalhem no Brasil e trabalhem para o fortalecimento do Brasil e da ciência no Brasil.
Brasil, né? Exatamente. Qual conselho você daria para os alunos que estão cursando física agora ou que estão com interesse, querem entrar para o curso de física, sobre os desafios científicos que existem nessa era que estamos vivendo e quais habilidades pessoais você recomenda que eles fortaleçam enquanto estiverem aqui no meio acadêmico, na formação deles? E a primeira coisa que eu quero dizer para os alunos de física é o seguinte: façam física. Física é muito legal. Física é muito legal. A profissão de físico é uma profissão maravilhosa. E então, primeira coisa, façam física, trabalhem com física, né? E eu acho que para você trabalhar com física, você tem que ter algumas características, né? Primeiro é a curiosidade. Você tem que ser uma pessoa curiosa. Porque a física a gente está querendo entender o que a gente não entende. Então, a primeira, talvez, característica de um físico é a curiosidade. Um instinto investigativo, né? Um instinto investigativo, curioso, né? Por outro lugar, eu acho que o físico tem que ser desconfiado. O físico, ele não pode acreditar nas coisas. Ele mesmo tem que construir as suas respostas. Então, acho que uma certa desconfiança de tudo é importante. É importante o físico ter... Sempre questionar, né? Sempre questionar e ter um espírito crítico, que é diferente, por exemplo, da religião, onde que alguém fala e as pessoas acreditam. O físico, ele não tem que acreditar, ele mesmo que tem que refletir e tem que chegar às conclusões dele. Depois, eu acho que o físico, uma característica importante do físico e do cientista é o seguinte: não ter medo de ser ignorante. A física é muito difícil, e por mais que a gente estude, a gente vai ter cada vez mais dúvidas. Então é muito importante a gente assumir a própria ignorância, assumir que a gente conhece muito pouco, que o buraco é sempre mais embaixo, porque a partir do momento que a gente reconhece a ignorância da gente então fica apto a tentar entender uma coisa, construir. Então, por exemplo, é não ter vergonha de dizer para as pessoas que não entendem de uma coisa, não ter vergonha de fazer uma pergunta que pode parecer uma pergunta besta. Então, acho que o físico, ele tem que ser criativo, tem que ser curioso, tem que ser desconfiado e tem também que ter a consciência de que a física é uma coisa muito grande, muito difícil, muito ampla, e que é importante, então, a gente, de certa maneira, reconhecer a própria ignorância, não ter a prepotência de achar que tem a resposta para tudo. Uma resposta hoje pode deixar de ser válida amanhã, né? Então, acho que são essas características do físico. Outra coisa da profissão de físico que eu acho muito boa é o seguinte: primeiro, é a liberdade que a gente tem para trabalhar, né? Nós somos pesquisadores, cientistas, a gente que decide o que vai fazer, a gente decide como que vai usar o tempo. E, por outro lado, a gente usa o tempo pensando, refletindo, fazendo experiências. Então, a gente realmente, uma coisa muito importante do físico é que a gente está fazendo ginástica com os neurônios, né? A gente está botando a cabeça da gente para funcionar o tempo inteiro. Eu acho que assim, a profissão de físico e do cientista, ela é linda porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar com aquilo que a gente gosta, de fazer aquilo que a gente gosta. A gente não tem ninguém mandando, a gente faz isso, faz aquilo, a gente mesmo que decide o que vai fazer. Então, digamos, voltando ao começo da sua pergunta, qual conselho que eu dou para os estudantes físicos, né? Primeiro, gostem de física. Física é muito linda. Estudem todas as áreas da física. Não sejam especialistas só numa área, porque a física é muito ampla, tem muitas áreas. E a gente entender um pouquinho de cada área da física é uma coisa muito importante, porque a gente consegue fazer analogias entre situações diferentes da física. Então, estudem física, tenham uma formação básica, forte em ciências básicas, né? É claro que a física a gente precisa de estudar matemática, tem que ter uma base de matemática. Gostem da física, eu recomendo, eu acho que assim, é uma carreira maravilhosa e eu acho que as pessoas têm mais é que aproveitar, né, essa oportunidade que a gente tem na vida de trabalhar com física. Sim. É uma pergunta que ressoa muito bem com a resposta do Antônio Sérgio também. Ele deixou muito claro essa questão da multidisciplinaridade, né? Você ter uma base muito firme em todas as matérias, né? Tudo que puder firmar ali na física. E enquanto aluno, se preocupar em ser aluno, em aprender. Exatamente. Até porque para saber, a primeira coisa que a gente precisa para aprender algo é não saber aquilo. Exatamente. Reconhecer que não sabe, né? Se colocar uma pergunta, ter a curiosidade de estudar e tentar achar uma resposta. E é exatamente, porque muitas vezes você
estuda um assunto que pode parecer que não está muito relacionado com o objeto do seu trabalho, uma outra área da física, mas com certeza, como a física tem muitas analogias, uma coisa, aquilo ali vai ser útil para a sua vida. Então, aproveite as oportunidades, sabe? É oportunidade para que o acaso aconteça na sua vida. Aproveite as situações que venham a aparecer na sua vida, mesmo que aquilo não seja exatamente o que você está pesquisando naquele momento, mas eu acho que exatamente essa formação ampla da física, ela ajuda muita gente a entender problemas específicos. Sim. Abrir mão do complexo de Deus, né? De que vai saber tudo e controlar tudo, vai acontecer na hora que quer, do jeito que quer. Infelizmente, a física é isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe, porque a gente sabe muito pouco. Né? Então, é isso mesmo. Muito bem. No início do século também houveram muitos incentivos para a atividade de divulgação científica, principalmente a extensão universitária. Por exemplo, no ano de 1999, foi criada a Sala de Demonstrações da Física, hoje em dia coordenada pelo professor Elmo Salomão Alves. Todo mundo fala bem dela e realmente parece um espaço muito bem elaborado e com curiosidades demonstrativas da física para todos os campos. Em 2001, projetos como o Millennium, que possui uma ação mecenática, ou seja, promove projetos que se enquadram preferencialmente nas áreas de cultura, ciência, conhecimento e solidariedade social, tendo em vista uma sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural, intensificaram as pequenas temáticas interinstitucionais incentivadas por órgãos como o CNPq. Houve uma integração da física teórica com a experimental e a consolidação das linhas de pesquisa em nanociência, teórica e experimental, física biológica, microscopia de força atômica, astrofísica e óptica. Como exemplo, temos os laboratórios dessas áreas que já mencionamos aqui e que prometem muito conteúdo para as próximas temporadas do Eureka. Como não falar da história de um departamento sem atrelar a ele os grandes nomes que colaboraram para o seu desenvolvimento? Um dos nomes em destaque é o professor Manuel Lopes de Siqueira. Ele ingressou no curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da UFMG em 1953 e, após ter concluído a graduação em 57, se especializou em Engenharia Nuclear de 61 a 62 e fez doutorado em Física em 68 pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras na USP. Se tornou pesquisador e professor, chegando a orientar 10 estudantes de pós-graduação e publicar mais de 40 artigos científicos. Foi chefe do nosso departamento em 76 e 77 e diretor do ISEX entre 78 e 82. Participou ativamente da trajetória do ISEX e foi um dos fundadores do LCC, o Laboratório de Computação Científica da UFMG, sendo seu diretor por 4 mandatos consecutivos. É moleza? De abril de 1983 a maio de 1991, quase uma década. Infelizmente, ele faleceu em 21 de fevereiro de 2005. 2 anos depois, em 2007, ele teve sua homenagem com a nomeação da Biblioteca da Física como sendo Biblioteca Professor Manuel Lopes de Siqueira. Falando em biblioteca, em 2008 tivemos a inauguração da coleção de obras especiais da biblioteca, selecionadas a partir do critério de raridade da literatura especializada. Hoje em dia, possuímos muitos exemplares bem preservados. E, é claro, a elaboração de um projeto de restauração de livros que é feito com muito carinho e profissionalismo pelo nosso queridíssimo Agnaldo. É difícil passar pela física sem conhecer a biblioteca. Seria uma aventura perdida, e é praticamente também impossível conhecer a biblioteca sem conhecer o Agnaldo, que está sempre ali pronto para dar as melhores explicações e demonstrações de física por lá. Agnaldo e Gislene cuidam muito bem dos livros que usamos nas últimas décadas. Fica aqui o nosso abraço e carinho a eles. Vida longa e próspera. Em 2009, tivemos o surgimento de mais ações como editais de financiamento voltado para os centros e museus de ciência e tecnologia, parcerias entre o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e as fundações de amparo à pesquisa, entre editais focados na educação científica e divulgação do departamento. Relembramos que em 2010 o LCC adquiriu um supercomputador que tem 1.6 TB de memória RAM para oferecer mais recursos para projetos acadêmicos. Falando um pouco sobre os investimentos nessa primeira década de 2000, a partir dos anos 2000 mais recursos já começavam a ser investidos no setor de ciências no Brasil. Os grandes saltos em investimentos na ciência começaram lá em 2006, com um aumento considerável de investimentos. Em
Em 2010, por exemplo, foi registrado um valor de 8,6 bilhões de reais. Marca semelhante foi alcançada em 2013. Infelizmente, o que parecia uma consolidação de uma estrutura favorável para a ciência brasileira estava perto de acabar. Em 2014, como se o 7-1 não fosse suficiente, o orçamento para a ciência começou a sofrer cortes constantes. Contudo, nosso departamento continuava crescendo. Em 2011, houve a integração de endereços de internet, o aumento no espaço de endereçamento e identificação de computadores em rede, e a troca dos roteadores, possibilitando a interligação das redes dos prédios. Vocês ficam aí reclamando que não pega internet em lugar nenhum, imagina em 2011. Mesmo assim, essa notícia é muito boa, pois só a computação mantinha conexão nos anos 80. Foi a vez da física e do restante dos SECs se integrar à rede BitNet. Voltando para um contexto mais geral, quando Michel Temer assumiu a presidência, o Ministério da Ciência e Tecnologia incorporou o das comunicações e passou por um contingenciamento de 44% das despesas previstas para 2017. Foram investidos apenas 3,77 bilhões de reais para a ciência naquele ano. O menor orçamento dos últimos 12 anos, preocupando muitas entidades de pesquisa, e com razão, né? Sim. Mesmo assim, no Departamento de Física, nós permanecemos resilientes na nossa missão de fornecer uma formação de qualidade. Em 2016, celebramos os 50 anos do programa de pós-graduação. O programa foi criado em 1966 e já contabilizou até o momento mais de 580 dissertações de mestrado e mais de 300 teses de doutorado. Teve conceito nota máxima, nota 7 na CAPES, que é considerada excelência internacional. E manteve esse conceito até hoje, parabéns para nós. Em 2017, celebramos 40 anos da Biblioteca Professor Manuel Lopes com o lançamento do livro Biblioteca Manuel Lopes de Siqueira, Trajetórias. Bom, em questão de orçamento para a ciência, 4,7 bilhões foram anunciados para 2018, mas esse valor também passou por cortes e eventualmente chegou a atrasar o pagamento das bolsas, o que fez com que o CNPq já começasse 2019 com 300 milhões de déficit. E no meio dessa bola de neve, a situação parecia que ia melhorar com o anúncio de 5,1 bilhões de reais para o MCTI. Porém, houve o contingenciamento de 42% das despesas da pasta, reduzindo o valor para cerca de 2,9 bilhões. Metade dos 80 mil bolsistas registrados naquele ano faziam iniciação científica e recebiam apenas entre 100 e 400 reais por mês. Além disso, os valores de bolsas para mestrandos e doutorandos não sofreram reajustes com base na inflação desde 2013. Enquanto isso, em 2019, a UFMG teve uma descoberta astronômica de 3 constelações que levam o nome dela até hoje. E em 2020 tivemos a criação do curso de mestrado com ênfase na física aplicada e interdisciplinar. Segundo o site de notícias da Câmara Legislativa, as perdas com cortes orçamentários em fomento à pesquisa científica e tecnológica nos últimos 7 anos chegaram a 83 bilhões até 2021. Bom, com essa retrospectiva dos últimos anos, fica claro que o nosso departamento, assim como certamente outros departamentos do UFMG, cresceram com base em muita luta e principalmente vontade das pessoas que aqui estudam e trabalham. Vontade de fazer diferente, de entrar para a história, vontade de fazer nosso Brasil chegar ao nível internacional de reconhecimento e colaboração, vontade de nós mesmos chegar ao nível nacional que merecemos, fortalecendo nossa população, mercado, criações e cientistas. Não é à toa que no dia 30 de março de 2023, a UFMG foi reconhecida como a melhor universidade federal do país. É um orgulho para todos nós que pertencemos a essa comunidade inclusiva, democrática e diversa, e também para todos os brasileiros. Por isso, quando for tomar seu cafezinho ou abrir seu litrão de Brahma, lembre-se que você faz parte dessa história toda. E apesar de termos muita coisa para crescer e melhorar, sempre podemos olhar para trás e perceber que se já andamos tanto, podemos andar um pouquinho mais. Com esse desfecho, encerro aqui minha participação no podcast Eureka e agradeço ao envolvimento de todos que conheci no último ano, especialmente ao meu colega de voz, Arthur, que é uma das joias preciosas desse departamento, a quem confio o futuro da física tranquilamente, aos professores que se abriram às nossas pesquisas e entrevistas e ao Bruce pela oportunidade. Bom, pessoal, após esse desfecho da Tainá, eu gostaria de deixar também o meu desfecho para essa temporada e eu acho que o podcast foi, como a gente falou anteriormente, um pequeno truque de mágica que a gente tentou fazer e foi difícil para mim a princípio, principalmente como calouro de pandemia, conciliar os meus estudos e os meus primeiros anos aqui com a pesquisa escrita para o podcast e eu venho encarando isso, todo esse aprendizado
como a pequena expressão artística que eu faço semanalmente, como essa interação que eu tenho com a Tainá, com os professores, com os livros, os artigos, as fontes que a gente usa. Tudo isso é um pequeno momento artístico no meu dia a dia e eu particularmente acho que isso se encaixa muito num comentário muito perspicaz que o Marcos Pimenta fez e que eu gostaria de deixar para vocês agora, para finalizar a temporada com esse sabor artístico e até um tanto reflexivo que a física acaba indiretamente carregando na minha experiência. Então, fiquem agora com o nosso queridíssimo Marcos Pimenta. Terceira e última pergunta, que é a nossa pergunta mais charada, né? Fica mais aberto. Qual uma pergunta, assim, se você pudesse escolher, uma pergunta que você tem a resposta dela, gosta da resposta dela, mas que raramente te perguntam a respeito da sua trajetória, um fato curioso, uma coisa que você gosta, mas que as pessoas não te questionaram muito, raramente tocaram no assunto com o senhor ao longo da sua vida. Qual que é esse segredinho aí que você poderia contar pra gente? Bom, então eu vou dar duas respostas aqui. A primeira resposta é o seguinte: qual a pergunta que eu queria ter escutado? A verdade, a pergunta que eu queria ter escutado, as perguntas que eu gosto de receber são as que eu não tenho a resposta, né? Então é ótimo. Então, por exemplo... Um ótimo cientista. Exatamente. Então, por exemplo, eu na minha trajetória de professor, algumas perguntas que os alunos me fizeram que eu não tinha resposta, me fizeram crescer bastante, me fizeram estudar. Então, eu adoro quando um aluno faz uma pergunta que eu não sei. Porque aquilo ali, a minha experiência de vida me mostra que perguntas difíceis fazem a gente progredir, fazem a gente entender a física de uma maneira muito mais profunda, né? Certo. Então, as perguntas que eu gostaria de escutar são algumas que eu já escutei na minha trajetória de professor, são perguntas que eu não tinha resposta e que me foram muito úteis, porque abriram minha cabeça, me fizeram estudar, me fizeram ter um entendimento mais profundo das coisas. Bom, agora, uma perguntinha que talvez eu gostaria que alguém me perguntasse, é o seguinte: porque quando eu era estudante, eu sempre gostei muito de música. Eu toco música, toco violão, e na minha época de estudante eu tinha uma banda que a gente tocava, fazia shows e tal. E aquilo as pessoas falavam: pô, mas como é que você consegue conciliar a vida de físico com a vida de músico, né? Basicamente, para muitas pessoas seriam coisas assim incompatíveis, opostas, distantes, porque a física você tem que realmente se dedicar o tempo inteiro, que exige muito, toma muito tempo. Mas eu sempre achei que é muito importante a gente ter uma válvula de escape e ter uma atividade paralela. E então a pergunta que talvez eu gostaria que me fizessem: como é que você conseguiu na sua vida conciliar a física com a música, né? Como? Bom, aí eu vou dar uma resposta que é o seguinte: eu conseguia fazer a física de dia e a música de noite. Então é uma resposta boa, trabalhar com física de dia, com música de noite, aí com isso você tem tempo para fazer as duas coisas. Sim, mas para você, a física é uma ciência exata. A ciência exata e a música, uma ciência, né? Ciência, assim, uma arte. Estão juntas, caminham juntas. Ah, claro. Primeiro que a música tem muita matemática, tem muita física, todo instrumento musical, que ali é um laboratório de física maravilhoso. Então existe uma relação muito grande da física com a música. Por outro lado, existe também, assim, a física, a gente lida muito com as coisas racionais, com a cabeça, com a razão, e a música a gente lida mais com a emoção. Sim. Então, de certa maneira, são coisas complementares também, porque a gente acaba, talvez, equilibrando e se tornando mais humano a partir do momento que a gente também se deixa levar por atividades que são mais ligadas à emoção do que à razão. Então, acho que são coisas, por um lado, são coisas que têm conexão, correlação, por outro lado também são atividades complementares que eu acho que fazem muito bem para a vida de um ser humano, ficar só bitolado, mas ter uma visão mais geral, mais humanística. Sim, trabalhar várias inteligências, né? Exatamente. Várias habilidades, assim. Então, muito legal. Agora nós sabemos, né, que o senhor está aposentado, mas continua aqui. A verdade é o seguinte: tô aposentado só das coisas chatas, né?
Porque a carreira de física também, muitas vezes, tem... Não, a carreira de física é bom, mas a carreira de professor, muitas vezes, você tem que... com coisas que não são agradáveis, que não estão relacionadas diretamente com a física, né? Então eu, assim, digamos, aposentar de física, eu não vou aposentar nunca. Eu vou a vida inteira trabalhar com física. Agora eu quero realmente só trabalhar só com as coisas que me dão satisfação, né? Que é o quê? Fazer pesquisa, dar aula. Continuar os projetos, continuar os que projetos, foram mas seus, assim, eu não quero seus. mais ter que corrigir relatório, são coisas assim que dão um certo trabalho, né? Sim. Mas de qualquer forma, a minha aposentadoria é só das coisas que eu considero desagradáveis na profissão. As coisas gostosas, que é fazer pesquisa, dar aula e ter contato com o aluno, isso é uma coisa que eu não vou aposentar nunca, porque acho que outra coisa muito legal da nossa profissão é exatamente isso que eu tô aqui com vocês, estou com os jovens. A gente o tempo inteiro está com as pessoas jovens, os alunos são sempre jovens. Sim. Tá certo? Então a gente tá sempre tendo contato com os jovens. Sim. E isso enriquece muita gente. E dá muita satisfação também, né? De eu passar a minha experiência para os jovens, para a turma da geração de vocês. Sim. Então esse contato com a juventude é uma coisa também que eu acho muito legal na nossa carreira, na nossa profissão, coisa que eu quero também manter para sempre. Não, excelente. Então, assim, como físico, continua. E como músico? Continuo também. Continua também? Continuo também. Continua praticando? Continuo. Ótimo. Continuo. Olha aí, tá vendo? Daqui a pouco tem que ter o show do Marcos Pimenta aqui. Ah, vai ter. Nesse sábado mesmo eu vou tocar um sambão aí no barzinho, mas com certeza... Aqui no departamento, tem que ter. Com certeza, só chamar. Happy Hour dos físicos. Pode chamar, pode organizar que estaremos aí. Ótimo, ótimo. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar na sua fala? Não, eu só mais uma vez dar parabéns para vocês por essa iniciativa, que eu acho que é muito legal. Nós agradecemos muito a sua abertura para a entrevista. Fiquei muito satisfeito, muito honrado com o convite. Obrigada. E espero que esse podcast tenha uma vida longa, que vocês façam ainda vários episódios, porque tem muitas outras pessoas que merecem ser entrevistadas aqui no Departamento de Física, né? Sim. A gente mal começou e cada um já pergunta, mas o professor tal, você não vai quem que vai ser o primeiro? Quem que vai ser? O pessoal tentando adivinhar. Então, assim, tá sendo muito gostoso. Que legal. Né? Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. E é isso. Eu deixo vocês com um abraço, um grande abraço, na verdade, e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Vida longa e próspera.